Ele foi banido por recusar-se a matar inocentes. Mas quando a morte chegou ao castelo, só ele possuía a cura. Ser Rodrigo havia conhecido a glória. Suas mãos, outrora firmes na empunhadura da espada, agora tremiam ao estender uma tigela de madeira rachada. As pedras geladas do pátio externo do castelo eram seu leito, e os farrapos que vestia contrastavam cruelmente com a armadura reluzente que um dia o distinguira. O vento cortante da madrugada carregava os aromas da cozinha real: pão fresco, carne assada, especiarias que outrora temperam sua própria mesa. Agora, esses cheiros eram apenas fantasmas de uma vida perdida. Rodrigo puxou o manto esfarrapado sobre os ombros e fechou os olhos. O sonho sempre voltava. Sempre a mesma manhã terrível, 3 anos atrás. O comandante havia dado a ordem com frieza militar executar os aldeões acusados de roubo. Mas Rodrigo vira nos olhos daquelas crianças famintas não a malícia de criminosos, mas o desespero de quem luta para sobreviver. Uma menina, não mais que 6 anos, segurava um pedaço de pão mofado contra o peito. Seus olhos grandes e escuros suplicavam por misericórdia que a lei real não permitia. "Não posso", havia murmurado, baixando a espada. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram pelo pátio como um grito de guerra. A corte inteira testemunhara sua desobediência. Nobres em sedas e veludos observavam com desdém enquanto sua honra se desmoronava. O rei, inflexível, despira-o de título, terras e posição diante de todos. Quem não serve à justiça real não merece nossa proteção, decretara a voz real, fria como o aço. Rodrigo ainda ouvia essas palavras nos momentos antes do sono. Agora, 3 invernos depois, ele sobrevivia da caridade dos mesmos camponeses que um dia protegia. Eles não o julgavam, eles simplesmente o acolhiam. Uma velha chamada Esperança lhe ensinara os segredos antigos. Quais ervas curavam feridas, como preparar cataplasmas, onde encontrar raízes medicinais nos campos mais áridos. A verdadeira medicina, dizia ela com suas mãos manchadas de terra, não vem dos livros dos doutores, vem da terra, das plantas que Deus fez crescer para curar os filhos dos homens. Rodrigo aprendera a identificar cada folha, cada raiz, cada flor. Sua educação nobre parecia insignificante perto da sabedoria daquelas mãos calejadas que conheciam os segredos da cura. As muralhas do castelo erguiam-se diante dele como um lembrete constante de tudo que perdera. Mas seria essa perda realmente uma maldição? Nas noites mais frias, quando a fome mordia seu estômago e a chuva atravessava seus trapos, Rodrigo questionava-se: havia tomado a decisão certa? Então lembrava-se dos olhos daquela menina. Ela vivia agora, casada, com filhos próprios. Havia crescido porque ele escolhera a compaixão sobre a obediência. Talvez o destino preparasse uma reviravolta que ele ainda não podia compreender. Talvez a verdadeira honra não fosse algo que se perdia, mas algo que se encontrava nos momentos mais sombrios. Ele foi banido por recusar-se a matar inocentes. Mas quando a morte chegou ao castelo, só ele possuía a cura. Ser Rodrigo havia conhecido a glória. Suas mãos, outrora firmes na empunhadura da espada, agora tremiam ao estender uma tigela de madeira rachada. As pedras geladas do pátio externo do castelo eram seu leito, e os farrapos que vestia contrastavam cruelmente com a armadura reluzente que um dia o distinguira. O vento cortante da madrugada carregava os aromas da cozinha real: pão fresco, carne assada, especiarias que outrora temperam sua própria mesa. Agora, esses cheiros eram apenas fantasmas de uma vida perdida. Rodrigo puxou o manto esfarrapado sobre os ombros e fechou os olhos. O sonho sempre voltava, sempre a mesma manhã terrível, 3 anos atrás.
O comandante havia dado a ordem com frieza militar, executar os aldeões acusados de roubo. Mas Rodrigo vira nos olhos daquelas crianças famintas não a malícia de criminosos, mas o desespero de quem luta para sobreviver. Uma menina, não mais que 6 anos, segurava um pedaço de pão mofado contra o peito. Seus olhos grandes e escuros suplicavam por misericórdia que a lei real não permitia. Não posso, havia murmurado, baixando a espada. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram pelo pátio como um grito de guerra. A corte inteira testemunhara sua desobediência. Nobres em sedas e veludos observavam com desdém enquanto sua honra se desmoronava. O rei, inflexível, despira-o de título, terras e posição diante de todos. Quem não serve à justiça real não merece nossa proteção, decretara a voz real, fria como o aço. Rodrigo ainda ouvia essas palavras nos momentos antes do sono. Agora, 3 invernos depois, ele sobrevivia da caridade dos mesmos camponeses que um dia protegia. Eles não o julgavam, eles simplesmente o acolhiam. Uma velha chamada Esperança lhe ensinara os segredos antigos. Quais ervas curavam feridas, como preparar cataplasmas, onde encontrar raízes medicinais nos campos mais áridos. A verdadeira medicina, dizia ela com suas mãos manchadas de terra, não vem dos livros dos doutores, vem da terra, das plantas que Deus fez crescer para curar os filhos dos homens. Rodrigo aprendera a identificar cada folha, cada raiz, cada flor. Sua educação nobre parecia insignificante perto da sabedoria daquelas mãos calejadas que conheciam os segredos da cura. As muralhas do castelo erguiam-se diante dele como um lembrete constante de tudo que perdera. Mas seria essa perda realmente uma maldição? Nas noites mais frias, quando a fome mordia seu estômago e a chuva atravessava seus trapos, Rodrigo questionava-se. Havia tomado a decisão certa? Então, lembrava-se dos olhos daquela menina. Ela vivia agora, casada, com filhos próprios. Havia crescido porque ele escolhera a compaixão sobre a obediência. Talvez o destino preparasse uma reviravolta que ele ainda não podia compreender. Talvez a verdadeira honra não fosse algo que se perdia, mas algo que se encontrava nos momentos mais sombrios. Quando a morte bate às portas douradas. A peste chegou como um ladrão silencioso na calada da noite. Primeiro, foi um servo da cozinha que desabou com febres altíssimas, o corpo queimando por dentro enquanto tremia incontrolavelmente. Depois, uma dama da corte que não conseguia mais engolir, sua garganta fechando-se como se mãos invisíveis a estrangulassem. Em questão de dias, o castelo que um dia expulsara Rodrigo tornara-se uma prisão de morte. Os sinos da capela tocavam sem parar, anunciando cada nova alma que partia. O som metálico ecoava pelas pedras como um lamento interminável. Rodrigo observava tudo de sua posição junto aos portões. Via os cortesãos fecharem-se em seus aposentos, empilhando móveis contra as portas, como se a morte fosse um invasor que pudesse ser detido por barricadas. Os guardas cobriam os rostos com panos embebidos em vinagre, seus olhos cheios de terror acima das máscaras improvisadas. Alguns abandonaram seus postos, fugindo para as aldeias distantes. O pânico espalhava-se mais rápido que a própria doença. Rodrigo via famílias inteiras sendo expulsas do castelo ao primeiro sinal de tosse, deixadas para morrer nos campos gelados. Os médicos da corte, homens eruditos com seus pergaminhos e teorias complexas, mostraram-se completamente impotentes. Suas sangrias e poções elaboradas apenas aceleravam o fim dos pacientes. É um desequilíbrio dos humores, insistia o médico Moore, mesmo enquanto seus próprios assistentes caíam mortos a seus pés. Precisamos de mais sangrias, mais purgativos. Rodrigo conhecia aqueles sintomas. Havia visto algo similar entre os aldeões anos atrás,
durante uma época de fome e doença. A velha esperança lhe mostrara como combater males semelhantes. Não é o sangue que precisa sair, ela havia dito então. É o veneno que precisa encontrar seu caminho para fora. As plantas conhecem o caminho. Uma combinação específica de ervas do campo, alecrim silvestre para a febre, folhas de sabugueiro para o inchaço da garganta, raízes de bardana para purificar o sangue, tudo preparado de forma precisa, administrado no momento certo. As mesmas pessoas que o haviam humilhado agora enfrentavam a morte. O conselheiro que apoiara sua expulsão gemia em delírio em seus aposentos dourados. O comandante que ordenara as execuções estava tão fraco que não conseguia erguer a espada. Seria fácil simplesmente observar, deixar que a justiça divina seguisse seu curso. Afinal, onde estava a compaixão deles quando ele fora banido? Onde estava a misericórdia quando ele implorou pelas vidas das crianças? Mas quando viu uma criança, filha de um nobre, sendo carregada pelos corredores em convulsões, Rodrigo sentiu seu coração partir-se. Ela não tinha mais que 7 anos, a mesma idade da menina que ele salvara. Verdadeira nobreza não conhece sede de vingança. Ela conhece apenas o chamado do dever, mesmo quando esse dever exige perdoar o imperdoável. Naquela noite, enquanto os sinos tocavam mais uma vez, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo. O cavaleiro banido voltaria ao castelo. O retorno do banido. Rodrigo apresentou-se aos guardas com a humildade de quem pede, não de quem exige. Posso ajudar, disse simplesmente, suas palavras ecoando no pátio onde outrora fora desonrado. Os guardas, desesperados e com os rostos cobertos por panos sujos, quase o expulsaram novamente. Suas lanças tremularam incertas, divididas entre o dever e o desespero. Você não tem lugar aqui, banido, rosnou um jovem soldado. Mas sua voz carregava mais medo que autoridade. O capitão, um homem que conhecia Rodrigo desde os tempos de glória, hesitou. Seus olhos estavam vermelhos de exaustão e lágrimas não derramadas. Você tem conhecimento sobre esta peste? Tenho, respondeu Rodrigo, mantendo a voz firme. Mas precisarei de acesso aos doentes e permissão para buscar ervas nos campos. O capitão olhou para trás, para o castelo onde gemidos de agonia ecoavam pelas janelas abertas. Sua própria esposa estava entre os contaminados, queimando em febre há 3 dias. Fale com o conselheiro real, ele decidirá. As palavras saíram como uma oração desesperada. Rodrigo caminhou pelos corredores que um dia conhecera como sua própria casa. Agora eles cheiravam a morte e desespero. Servos corriam de um lado para outro, carregando trapos manchados de sangue. O conselheiro, o mesmo homem que anos atrás havia apoiado sua expulsão, recebeu-o em seus aposentos. Estava visivelmente doente, com a pele pálida e os olhos fundos. Por que ajudaria aqueles que o baniriam? A pergunta saiu entre tosses violentas. Rodrigo ergueu os olhos, e neles brilhava uma serenidade que só vem da verdadeira sabedoria conquistada através do sofrimento. Porque verdadeira honra não se ganha servindo apenas aos que nos servem. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras se assentassem no ar pesado. Ela se ganha servindo aqueles que mais precisam, mesmo quando eles não merecem. O conselheiro ficou em silêncio por um longo momento. Do corredor chegavam os gritos de uma criança em agonia e algo em seu rosto se quebrou. Minha neta, sussurrou ele. Ela tem apenas 5 anos. Os médicos dizem que não há esperança. Rodrigo inclinou a cabeça respeitosamente. Permitir-me atentar? O conselheiro, vendo a morte aproximar-se de sua própria porta, não tinha escolha. Faça o que deve ser feito. Mas saiba que se falhares, morrerás com o resto de nós. Entendo, respondeu Rodrigo.
E se eu conseguir salvar sua neta, salvarei também aqueles que ordenaram minha desonra. O conselheiro assentiu, uma lágrima rolando por sua face cadavérica. Que Deus nos perdoe por termos banido um homem melhor que nós. Rodrigo inclinou a cabeça e partiu para os campos. Pela primeira vez em 3 anos, tinha uma missão. E desta vez, não falharia. A sabedoria dos humildes. Nos campos ao redor do castelo, Rodrigo trabalhou com a precisão de um homem que havia aprendido a ouvir os segredos da terra. Suas mãos, um dia acostumadas apenas ao peso da espada, agora reconheciam cada textura, cada folha, cada promessa escondida nas raízes. A erva de São João para quebrar a febre, murmurava, coletando as flores douradas ainda úmidas do orvalho matinal. Folhas de sabugueiro para libertar os pulmões. E a raiz de valeriana para acalmar o coração que luta contra a morte. Cada planta era colhida no momento exato, quando sua força estava no auge. O sol nascente iluminava seu trabalho, e Rodrigo se lembrava da primeira vez que Esperança lhe mostrara esses segredos. A terra não mente, meu filho. Ela havia dito com sua voz áspera, mas carinhosa. Ela dá o que é preciso para curar, mas só para quem tem coração humilde o suficiente para aprender. Rodrigo sorriu tristemente ao processar as folhas entre suas mãos. Os médicos eruditos da corte desprezavam esse conhecimento, chamando-o de superstição de camponeses. Mas agora, quando toda a ciência dos livros havia falhado, era a sabedoria simples dos humildes que oferecia esperança. Ser Rodrigo chamou uma voz familiar. Dona Marta, a mulher que lhe ensinara a identificar as ervas pelos cheiros, aproximava-se carregando uma cesta de vime. O Senhor realmente vai salvar aqueles que o expulsaram? Sua pergunta carregava curiosidade genuína, não julgamento. Depois de tudo o que fizeram. Rodrigo pausou seu trabalho, olhando para as mãos que um dia empunharam espada por honra e agora moíam ervas por compaixão. O contraste o fazia refletir sobre quem realmente se tornara. Dona Marta, aprendi com vocês que cuidar dos doentes não é sobre merecimento. Ele encontrou os olhos dela, e havia paz em sua voz. É sobre humanidade. É sobre escolher ser quem devemos ser, não importa quem os outros escolheram ser. A mulher idosa sorriu, e em seu rosto se via a sabedoria de quem havia passado a vida inteira cuidando dos outros sem esperar recompensa. Então o Senhor finalmente entendeu o que tentávamos ensinar. Que a verdadeira nobreza não viene de sangue ou títulos, respondeu Rodrigo, retornando ao seu trabalho. Ela vem de como escolhemos tratar aqueles que não podem nos dar nada em troca. Outras figuras começaram a se aproximar. Homens e mulheres que haviam acolhido o cavaleiro banido, que lhe haviam dado trabalho quando ninguém mais o queria, que lhe haviam ensinado a encontrar dignidade na simplicidade. Precisa de ajuda, Sr. Rodrigo? Um jovem camponês ofereceu suas mãos calejadas. Posso carregar suas cestas até o castelo. Rodrigo assentiu com gratidão. Sim, Miguel. Mas dessa vez, não serei apenas o cavaleiro banido voltando ao castelo. Serei o homem que vocês me ajudaram a me tornar. Juntos, eles caminharam de volta ao castelo, carregando cestas repletas de remédios simples. Os guardas que antes o expulsariam agora, o recebiam como última esperança, seus olhos seguindo cada movimento com ansiedade desesperada. Nas mãos do cavaleiro banido estava o antídoto para a soberba de uma corte inteira. Mas seria tarde demais. E mais importante, como reagiriam quando descobrissem que sua salvação vinha precisamente daquele que haviam desprezado? Rodrigo respirou fundo ao cruzar o portão do castelo. Seu verdadeiro teste estava apenas começando. O milagre da compaixão? Rodrigo moveu-se pelos corredores do castelo como um fantasma do passado, mas agora
carregava uma missão que transcendia qualquer mágoa pessoal. Aposentos que conhecera em dias de glória agora abrigavam um sofrimento mais profundo. Ele não hesitou diante de nenhuma porta, não importando quem jazia além dela. Cada gemido de dor era um chamado que seu coração não podia ignorar. Sua primeira paciente foi a neta do conselheiro, uma menina de apenas 5 anos que ardia em febre há 3 dias. Seu corpo pequeno tremulava violentamente, e seus pais haviam perdido toda a esperança. Por favor, sussurrou a mãe da criança, agarrando-se às vestes humildes de Rodrigo. Por favor, salve minha filha. Farei qualquer coisa. Rodrigo ajoelhou-se ao lado da pequena cama, suas mãos grandes e gentis tocando a testa ardente da criança. Não precisa fazer nada, disse suavemente. Apenas confie. Com cuidado infinito, ele administrou o chá de ervas, gota a gota, sussurrando palavras de conforto. A criança, em meio ao delírio, não sabia que estava sendo salva pelo homem que seu avô ajudara a banir. Vai ficar tudo bem, pequena, murmurou Rodrigo, aplicando compressas frescas em sua testa. A febre vai quebrar em breve. Você voltará a brincar nos jardins. Gradualmente, a respiração da menina se acalmou. Sua pele começou a esfriar, e o tremor violento cedeu lugar a um sono tranquilo. O primeiro milagre da compaixão estava completo. Em seguida, Rodrigo foi ao aposento do comandante que ordenara as execuções fatídicas. O homem orgulhoso jazia humilhado pela doença, mal conseguindo respirar, seu rosto azulado pela falta de ar. Por um momento, Rodrigo hesitou. Lembrou-se da ordem fria, da espada levantada contra crianças inocentes, da expressão de desprezo quando foi banido, mas então respirou fundo e entrou no aposento. Comandante, disse simplesmente, aproximando-se da cama. O homem abriu os olhos com dificuldade, e neles havia medo genuíno da morte que se aproximava. Você, sussurrou o comandante, reconhecendo-o, você veio para me ver morrer? Rodrigo não respondeu com palavras. Em vez disso, começou a aplicar cataplasmas no peito do homem, regulando sua respiração, cuidando dele como cuidaria de um irmão. Suas mãos trabalhavam com eficiência clínica, mas também com profunda humanidade. Por quê? Perguntou o comandante quando melhorou o suficiente para falar claramente. Por que me salva? Depois de tudo. Rodrigo continuou seu trabalho, ajustando as compressas, verificando a temperatura. Finalmente, ergueu os olhos e encontrou o olhar do homem que um dia o condenara. Porque aprendi que a verdadeira força não está em decidir quem vive ou morre, disse com serenidade. Está em escolher sempre a vida, mesmo quando seria mais fácil escolher a morte. O comandante fechou os olhos e lágrimas silenciosas escorreram por suas faces. Eu estava errado, sussurrou. Sobre você, sobre tudo. Um por um, Rodrigo visitou cada doente. A esposa do capitão da guarda, que queimava em febre há 1 semana. O próprio conselheiro, que tossia sangue e mal conseguia ficar em pé. Os filhos dos nobres, as filhas dos cortesãos. Cada cura era um ato de redenção, não apenas para os doentes, mas para a própria alma de Rodrigo. Ele sentia as feridas de sua alma sendo curadas a cada vida que salvava. Pelos corredores, sussurravam o nome do homem que salvara a todos. O cavaleiro banido que retornara não para a vingança, mas para a redenção. Mas o maior teste ainda estava por vir. E quando chegasse, revelaria se a corte finalmente compreendera o verdadeiro significado da honra. A verdadeira nobreza revelada. Quando o último doente se recuperou, o castelo inteiro parecia despertar de um pesadelo que havia durado semanas. Vida e riso voltaram aos corredores. Servos caminhavam sem medo. Crianças brincavam novamente nos pátios. Mas com a cura veio também a constatação inevitável e humilhante.
Todos deviam suas vidas ao homem que haviam desprezado, banido, desonrado publicamente. O rei, que havia permanecido isolado durante a peste por medo de contágio, finalmente emergiu de seus aposentos. Sua primeira pergunta ecoou pelos corredores com uma mistura de curiosidade e temor. Quem conseguiu o que nossos melhores médicos não puderam? Quem salvou minha corte quando toda a ciência falhou? O silêncio que se seguiu foi eloquente e carregado de constrangimento. Nobres desviavam o olhar, servos sussurravam entre si. Todos sabiam a resposta, mas ninguém queria ser o primeiro a pronunciar. Lá. O conselheiro, a neta agora saudável e sorridente em seus braços, foi o primeiro a encontrar coragem. Sua voz tremulava, não de doença, mas de vergonha. Foi Ser Rodrigo, meu senhor. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. O cavaleiro, que foi banido por sua ordem há 3 anos. O rei permaneceu em silêncio por longos momentos que pareceram eternos. Seu rosto passou por uma série de expressões: surpresa, confusão e, finalmente, algo que parecia ser reconhecimento de uma verdade dolorosa. Tragam-no à minha presença, ordenou finalmente. Imediatamente. Todo o castelo observava quando Rodrigo foi conduzido ao salão do trono. Ele entrou sem pressa, ainda vestido em suas roupas simples de camponês, sem qualquer sinal de buscar impressionar ou intimidar. Instintivamente, como havia feito 1000 vezes antes, Rodrigo ajoelhou-se diante do trono. Mas sua postura não era de submissão. Era de um homem que respeitava a posição, não necessariamente o homem que a ocupava. Levanta-te, disse o rei, sua voz carregada de emoção que lutava para controlar. Um homem que salva a vida de seus inimigos não deve ajoelhar-se diante de ninguém. Rodrigo ergueu-se lentamente, mas não havia triunfo em seus olhos. Nem ressentimento, nem satisfação pela reviravolta do destino. Apenas a serenidade profunda de quem havia encontrado paz consigo mesmo. Vossa Majestade, disse com a mesma voz respeitosa de antes, não vim buscar perdão ou restituição. Vim apenas porque era necessário. Porque havia sofrimento e eu possuía os meios para aliviá-lo. Essas palavras simples tocaram o coração do rei mais profundamente que qualquer súplica eloquente ou acusação amarga. Ele se inclinou para a frente em seu trono, estudando o rosto do homem que um dia condenara. Rodrigo, disse finalmente, você me mostrou que existe uma nobreza mais alta que títulos e terras. Existe a nobreza do coração, a nobreza da alma. O rei levantou-se do trono. Um gesto que fez toda a corte prender a respiração. Era um sinal de respeito que raramente concedia, e nunca a um homem banido. Quero restaurar sua honra, declarou com voz firme. Suas terras, sua posição, seu título. Quero que retorne ao seu lugar ao meu lado, como o cavaleiro mais honrado de minha corte. A corte inteira aguardava a resposta, muitos esperando vê-lo aceitar imediatamente. Outros temendo sua possível recusa. Mas Rodrigo permaneceu em silêncio por um longo momento, considerando. Vossa Majestade, disse finalmente, há 3 anos eu era um cavaleiro que obedecia a ordem sem questionar. Hoje sou um homem que aprendeu a ouvir sua consciência acima de qualquer autoridade. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras se assentassem. Aceito o retorno de minha honra, pois ela nunca deveria ter sido questionada. Mas não posso aceitar que ela seja restaurada nas mesmas condições de antes. O rei franziu a testa, intrigado. Que condições propões? Que minha primeira obrigação seja sempre com a justiça e a compaixão, não com a conveniência política. Que eu possa questionar ordens que violem a humanidade básica. E que eu possa continuar a servir também aqueles que não têm títulos ou terras. O rei sorriu, e naquele sorriso havia tanto alívio quanto admiração. Concedido. Pois um reino só é verdadeiramente forte
quando é guiado por homens que colocam a humanidade acima da conveniência. Rodrigo inclinou a cabeça respeitosamente. Então aceito, Vossa Majestade, mas aceito como o homem que me tornei, não como o homem que era. E assim, o cavaleiro banido retornou não apenas ao castelo, mas a uma posição ainda mais elevada, a de conselheiro moral de um rei que havia aprendido que a verdadeira força está em reconhecer os próprios erros e honrar aqueles que têm coragem de fazer o que é certo. A honra verdadeira, às vezes, exige que quebremos nossos próprios votos. Assim como Rodrigo escolheu a consciência sobre a obediência, há outras almas que enfrentaram dilemas impossíveis. Em claustros silenciosos, onde palavras são proibidas, uma escriba guardava segredos que poderiam destruir reinos inteiros. Sua caneta tornou-se mais poderosa que qualquer espada. Veja esta história que apareceu na sua tela, sobre quando o silêncio se torna a escolha mais difícil de todas.